Jesus é o centro do meu ser. Jesus é o centro do meu ser. 2 Coríntios 9:7 diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã, obrigado, Senhor, por podermos estar juntos na Tua casa, celebrar. Obrigado por todos estes irmãos, Senhor. Obrigado pelo calor de cada um deles. Obrigado pelas visitas, Senhor. Obrigado por aqueles que estão online a participar connosco, a adorar-te connosco, juntos, Senhor. Pai, queremos Te pedir a Tua direção, Senhor, para a ministração da palavra, que Tu fales aos nossos corações, Senhor. E que, de facto, autênticos milagres possam acontecer dentro de cada um de nós, em nome de Jesus. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por necessidade. Esta palavra necessidade, anak, ela significa obrigação. Ou uma obrigação imposta, seja pelas circunstâncias ou pelo dever do princípio. Na verdade, a versão livro diz que cada um não seja obrigado a. Pastor, eu tenho que. E é esta expressão que eu quero falar hoje. Eu tenho que dar o dízimo. Eu tenho que dar a oferta. Eu tenho que vir à igreja. Eu tenho que orar. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que perdoar, eu tenho que jejuar, ou eu tenho que isto ou aquilo, eu tenho que amar, porque este tenho que denota uma obrigação. Quer dizer que há alguma coisa que eu não estou muito para ali virado, mas pronto, se isto é para o meu benefício, lá vai. Um dia eu estava a apreciar uma conversa de duas jovens crentes. Então elas diziam assim: olha, o que é que lá na tua igreja pode? E eles perguntavam: olha, pode isto, pode aquilo, pode usar brinco, pode fazer tatuagem, não pode. Então a conversa era do pode e o não pode, que é para nós decidirmos qual é que é a melhor igreja. Se calhar é aquela que mais pode. Não sei. Faz lembrar a pergunta de Pedro, sim. Quando lá em Mateus 18, verso 21, quando Pedro vai ter com Jesus: Senhor, até quando o meu irmão peca contra mim eu tenho que perdoar? Até 7. Talvez nas entrelinhas ele estava a dizer assim: eu não estou muito com vontade de perdoar. Será que à 8ª eu já posso mesmo esganar? Será que à 8ª eu já posso tirar de amigo do Facebook? Até é mais fácil, não é? Será que na 8ª eu já posso mandá-lo onde Judas perdeu as botas? Pastor, eu tenho que dar o dízimo. Alguns até chegam até do bruto ou do líquido. Porque nas entrelinhas o que ele está a dizer é qual é o mínimo que eu tenho que dar para ser abençoado. Porque quem é crente há uns anos cresceu a ouvir isto, e eu já ouvi isso. Claro, vocês se calhar não. Olha, quem não dá o dízimo, pois gasta o dinheiro na farmácia. Então, eu preciso saber qual é o mínimo que é para eu não ir lá parar. Aonde? À farmácia. Como que eu sou obrigado a? Diga ao irmão lá: não, tu não és obrigado a. Deixa-me dar este exemplo, porque eu quero falar do coração. Não poucas vezes já aconteceu, por exemplo, nós recebemos os nossos familiares em casa. E já aconteceu também nós irmos à casa deles. A Mafalda e a Lara, elas são duas meninas pequeninas. Então já aconteceu em que eles gostam muito uma da outra, mas aquilo a certa altura, né, isto é meu. Né? Quem é que ensinou os filhos a dizer que é meu? Algum de vocês ensinou? Não, aquilo já vem no pacote. E não poucas vezes já aconteceu em que uma quer levar o brinquedo da outra quando vai embora. Se calhar é uma maneira de levar um bocadinho da outra, não sei. E então aquilo é assim uma choradeira, né? Por muito que a gente tenha ali um tempo pedagógico que ensine e diga, parece que nada funciona. Né? E a fala: não, é meu, ninguém. Não, mas o que é que nós temos que ensinar?
ensinar a partilhar, ensinar a doar, ensinar a dividir. Né? Então tu não gostas do primo, assim, então deixa. Não! Então às tantas o pai chateia-se e disse: pronto, deixa ir e acabou. Está bem. Não fica a chorar. E eu digo assim não vale. Tens que dar com alegria. E aqui começa o problema. Porque ninguém manda no coração. Alguém manda. A Bíblia é bem clara, diz que o nosso coração é inclinado para o mal. O coração dos miúdos é inclinado para o mal. Ah, é porquê? Porque eles são maus? Não, é por causa da natureza do pecado. Alguém, eu não sei vocês, mas eu sei, só olho para mim. Alguém ensinou os filhos a mentir? Levante lá o braço. Quem é que ensinou? Não, gente como deve ser não faz isso. Mas isso já vem no pacote. A gente tem que ensinar a dizer a verdade. A gente não se ensina a mentir. A gente não ensina uma série de coisas. É a escola. Não, é a natureza do pecado. Também a escola é uma série de coisas. Ou seja, a Bíblia diz que o nosso coração ele é inclinado para o mal. O nosso coração ele é egoísta. O nosso coração ele tem a natureza pecaminosa. Então, quando eu leio esta instrução do apóstolo Paulo, né, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. É dizer assim, Paulo diz assim, olha, tu não tens que dar, tu não tens que orar, ou tu não tens que fazer. Mas olha, faz isso, mas faz isso com alegria. Não faças isso. Não só faças isso, ou seja, deseja querer fazer isso. Porque essa é a proposta de Jesus para os seus discípulos. Quem é que está aqui que é discípulo de Jesus? Quando Jesus estava a falar no Sermão do Monte, no capítulo 5, ele diz assim, por exemplo, Mateus 5, 21, ele diz assim, não matarás. Qual é a instrução? Não matar. Então, quem não matar está a ser obediente e está a fazer o quê? Cumprir a lei. Não matarás. Agora, Jesus, ele diz assim, mas eu porém vos digo, quer dizer, ele vai ainda mais além. Ele diz assim, olha, se alguém odiar o seu irmão, no seu coração, para mim, tu já mataste. Jesus diz logo a seguir, não adulterarás. Ok, quem não adultera, cumpriu a lei, é obediente. Mas Jesus disse, olha, eu porém vos digo, ele vai muito mais além. Qualquer que olhar para uma mulher, não a sua, e a desejar, né, de forma ilícita, para mim ele já cometeu adultério. Parece que é difícil seguir a Jesus. Sim ou não? Porque o que Jesus está a dizer, irmãos, é muito prático. É assim, eu não desejo só que vocês não matem. Eu desejo é que vocês não queiram matar. Eu não desejo só que vocês não adulterem. Eu desejo é que vocês nem sequer queiram adulterar. Usem a vossa vontade. Porque alguns não matam porque não têm coragem. Mas aquele rapaz vier desaparecer da frente. E quando ele morre, ele até fica contente. Diga, irmão lá, claro que não és tu, claro. Então, isso é lógico. Mas, irmãos, isto até tem lógica. Quem é que aqui que é homem? Levante lá o braço e está casado. Agora, não é o seu caso, nem o meu. Mas imagina assim um homem que tem uma mulher 5 estrelas. Coloca aí as estrelas todas. Não é? E agora eu só não vou dar os predicados porque eu posso dizer uma coisa ou outra e vou-me espalhar ao comprido. Porque depois há uma coisa ou outra que eu digo que é 5 estrelas e vocês não são e depois... Não é? Mas imagina só assim uma coisa. Uma mulher fiel, que não adultera, claro, íntegra, honesta, trabalhadora, sei lá, que está ali com o marido para somar, para construírem. Pensem numa mulher assim, não é? Agora, tem só um senão, diga só ao irmão ao lado, é só uma coisita de nada. O coração dela não é teu. O coração dela é do fulano não sei das quantas. Ela não adultera, ela é fiel, mas os olhos brilham é no guitarrista não sei de onde.
Ele está contigo, mas o pensamento... Não, mas ela é fiel, ela é íntegra, ela é cumpridora, ela faz tudo. A minha pergunta é, nós homens, gostaríamos ou aceitaríamos isso? É normal que não, por muito que eu gostasse. Será que Deus aceitaria menos do que isso? O que é que Jesus está-nos aqui a dizer? O que Ele não aceita é a hipocrisia. Jesus é amoroso com o cobrador de impostos. Jesus é amoroso com prostitutas. Jesus é amoroso com publicanos. Jesus é amoroso com pecadores. Mas Jesus não tolera a hipocrisia. Ele diz assim, Mateus 15, versículo 8. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O que é que ele está a dizer? Este povo faz a coisa certa. Este povo diz as palavras corretas. Este povo vai ao lugar correto. Este povo aparentemente faz tudo certo. Mas qual é o problema? O problema é que Jesus está ali a dizer, mas o seu coração não é meu. Ou seja, o coração deles não é meu, é de outras coisas. A paixão deles é outra. O que faz o coração brilhar, os olhos brilharem, é outra. O que faz o coração palpitar é outra coisa, não eu. Eles vêm à igreja, mas eles gostariam de ir a outro lugar. Eles dão o dízimo, mas eles gostariam de não dar. Aliás, alguns dão porque têm medo da maldição. Então, quando não querem ir à farmácia, então dão. E depois fica complicado, porque às vezes vão à mesma farmácia e depois dizem, não vale a pena ter dado. Ele perdoa, mas ele não queria perdoar. Mas se eu não perdoar, não sou abençoado, então é melhor eu perdoar. Quem é que já ouviu esta expressão? Ai, se eu não fosse cristão, devias. Eu não fiz, mas se os meus olhos fossem pistolas, já estavas aí no chão. Ou seja, eu não fiz, mas tinha vontade de o fazer. Você dá a entender o que é que o apóstolo Paulo disse? Vocês não têm que contribuir por necessidade. O evangelho não é uma troca de Deus. É uma troca de mentalidade. Vocês lembram-se quando o ano passado falámos sobre o Simão? O Simão era um homem que lidava com artes mágicas. Atos capítulo 8. E lá quando Filipe vai, porque estavam todos a fugir de Jerusalém, que estavam a ser perseguidos e mortos, e Filipe vai e passa por Samaria. E ele começa a pregar o evangelho e as pessoas são salvas, curadas, libertas. Houve uma manifestação do poder de Deus estrondoso. E este Simão, que estava habituado a lidar com o poder, mas não de Deus, poder do ocultismo, não é? Das artes mágicas, ele ficou fascinado com o que é? Com o poder. E aparentemente ele converteu-se, porque ele passou a seguir a Filipe. Ele ficou tão fascinado com aquilo que Filipe estava a fazer, que ele passou a seguir Filipe. Ele ficou tão fascinado com aquilo que Filipe estava a fazer, que ele até desejou se batizar. Ele ficou tão fascinado que ele agora passou a andar atrás de Filipe a todo lado. Entretanto, vem Pedro àquele lugar, e quando Pedro chega e diz, olha, vocês já ouviram falar no Espírito Santo? Ah, não, tal. E diz que orou por eles. Colocou a mão sobre ele para que ele recebesse o Espírito Santo. Então aí o Simão ficou baralhado todo das ideias. Porque disse, não, o Filipe tinha poder. Este é um extraterrestre. Eu não sei o que é que ele viu, porque a Bíblia não relata, mas alguma coisa ele presenciou que o fascinou em relação ao poder. As pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Ele ficou tão fascinado. Aparentemente era um homem convertido. Mas não era. Porque ele não mudou de lógica, ele só mudou de Deus. Ou seja, o meu Deus é Satanás. Eu uso os poderes satânicos para ludibriar as pessoas, para ganhar lucro das pessoas. Mas agora eu vejo alguém que parece estar a lidar com um poder maior do que aquele que eu lido. Então eu não quero este Deus, eu quero o teu Deus, porque eu quero usar esse Deus. Para quê? Para continuar a fazer o mesmo, ludibriar as pessoas.
E isso foi tão notório que ele ofereceu dinheiro a Pedro para ter o dom de pôr as mãos sobre as pessoas e o Espírito Santo caiu sobre ele. Foi aí que Pedro disse: oh, seu diabo, pá, fica lá tu com o teu dinheiro, vai e arrepende. Ou seja, fica claro, nós percebemos que foi alguém que não se tinha arrependido. Foi alguém que apenas trocou de Deus, mas não trocou de lógica. É caso para dizer: olha, Simão, a verdadeira conversão não é trocar apenas de Deus, é trocar de lógica. Olha, Simão, feiticeiro, tu estás todo aí impressionado com o grande poder, mas tu não entendeste ainda que o Evangelho não é sobre poder, o Evangelho é sobre amor. É isso que nós aprendemos com Jesus. Jesus foi poderoso, sim. Ele se manifestou de uma forma poderosa, claro. Ainda no início do ano estava a ler de novo a Bíblia do início e passei pela história que todos vocês conhecem do povo de Israel. Não poucas vezes os primeiros milagres que Moisés fez, que Deus fez através de Moisés, os mágicos fizeram os mesmos. Ou seja, o faraó não ficou impressionado. Ele disse: o quê? Isso da vara. Mágicos, venham aí, também foi. Isso também não sei o quê. E foram vários, 2, 3, 4. Os outros imitaram. Claro que o poder de Deus é maior. Irmãos, o inferno consegue imitar o poder, mas o inferno não consegue imitar o amor. O inferno mata, mas o inferno não morre por amor. Jesus morreu por amor a nós. O inferno dá socos, dá tareia, mas o inferno não dá outra face por amor. E foi isso que Jesus nos veio ensinar. O inferno está pronto a condenar, mas Jesus disse: olha, perdoa 70 vezes 7 por amor. O inferno, ele usurpa, amedronta, ameaça, mas o inferno, ele não corre a segunda milha contigo. Oh, irmãos, o Evangelho não é uma conversa sobre poder, é uma conversa sobre amor, sobre a graça de Deus. Simão, tu não entendeste que nenhum de nós pode comprar nada com dinheiro de Deus. É graça. Diga ao irmão ao lado: é graça. É graça, é favor. Simão, ninguém compra o poder de Deus, ninguém compra o amor de Deus, ninguém compra a graça de Deus. É favor imerecido. O Evangelho não é uma troca de Deus. O Evangelho é uma troca de lógica. Segundo, o Evangelho não é uma troca de vocabulário. Eu antes dizia asneiras, agora não digo asneiras. Mas eu invento outras que significam aquelas. Porque eu acho que é uma troca de vocabulário. Não. O Evangelho não é eu falava negativo e agora falo positivo. O Evangelho não é eu dizia: eu não sou capaz e agora digo: eu sou capaz. Terceiro, o Evangelho não é uma troca de roupa. Eu antes vestia calça, agora visto saias. Claro que isso não funciona para mim, né? Mas as senhoras: eu vestia-me de uma maneira e agora visto de outra. Não, o Evangelho não é uma troca de roupa. Não é uma troca de brincos. O Evangelho não tem nada a ver com o exterior, embora claro que vai se exteriorizando, mas tem a ver com o nosso coração, começa lá dentro. O Evangelho não é uma troca de amizades, em que eu antes tinha as amizades do mundo e agora tenho as amizades da igreja. Mas às vezes as conversas são pior que o mundo. O Evangelho não é uma troca de amizades. O Evangelho, ele não é uma troca de costumes. Eu tinha o costume de ir ao bar, agora tenho costume de ir à igreja. Eu tinha o costume de sair à noite, agora vou ao grupo vida, sei lá, qualquer coisa. Não. O Evangelho não é uma troca de costumes. O Evangelho é uma troca, digo ao irmão lá, de coração. Essa foi a promessa que Jesus nos fez e Ezequiel profetizou muitos anos lá atrás que iria acontecer. Vamos lá abrir Ezequiel 36. Diz assim: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os observeis. Eu vos darei um coração novo. Irmãos, a lei mexe com a obediência. O Evangelho mexe com a nossa paixão.
A lei, ela diz o que nós devemos fazer, mas o Evangelho nos diz o que nós devemos nos apaixonar. O Evangelho faz os nossos olhos brilhar. O Evangelho faz o nosso coração palpitar. A lei, não é? Ela mexe só apenas com a obediência, com o fazer isto ou fazer aquilo. Então nós não vimos à igreja para aprender a fazer coisas corretas, para sermos bons meninos. Nós vimos à igreja para nos apaixonar por um Deus que nos ama, conhecer esse Deus, esse grandioso Deus, esse poderoso Deus, que por mais que nós falemos dele, nenhum de nós o consegue descrever. Porque Ele é maior do que a minha imaginação. Ele é maior do que qualquer pregação que eu possa dar. Ele é maior do que qualquer que eu possa dizer. Tudo o que eu possa dizer ou pensar, Deus é maior. O amor de Deus, a graça de Deus, ela não cabe na nossa cabeça. Não cabe na nossa estereotipo. Não cabe na nossa mentalidade. Não cabe. Tal e qual como naquele tempo, quando Jesus prega aquela parábola do filho pródigo, que aquilo foi escandaloso. O que aquele pai faz àquele menino que estraga tudo, gasta tudo, que faz só disparado. A maneira como o recebe, o dinheiro que gasta, a posição que ele o coloca, aquilo é escandaloso, aquilo é ofensivo. Nenhum de nós faz isso aos nossos filhos. Agora imagine nós agora, neste tempo. Ele gastou tudo e a gente disse, Senhora, vais tomar conta das minhas finanças. Que ele colocou depois o anel de novo no dedo. Não, é escandaloso, porque Deus é maior que a nossa cabecinha. O amor de Deus é bem maior. Então o Evangelho mexe com aquilo que nós nos apaixonamos. O Evangelho, ele vai mudar as nossas paixões. Por isso é que Jesus disse em Mateus capítulo 6, 21, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então a pergunta é, como podemos mudar o nosso coração? Pergunta difícil. Porque eu não me atrevo a dar 5 pontos, 6 pontos, 7 pontos. A não ser que Deus se mova e opere um milagre na tua vida e na minha vida. E os milagres não se explicam. Eles acontecem. Eles não se explicam. Eles acontecem. Quando há uns anos atrás dizem, perdeste a tua juventude. Não, eu não perdi a minha juventude. Eu estive onde eu queria estar, eu estava apaixonado por aquilo que eu estou hoje e não perdi juventude alguma. Mas para outros sim. Para outros sim. Esse é o testemunho que eu tenho da minha mãe, por exemplo, que quando se converte, eu gostava naturalmente dos bailaricos de ir aqui, de ir acolá com o seu marido, etc. Mas alguma coisa muda. Que não, é difícil de explicar às outras pessoas o que é que te fizeram, o que é que te deram, indrominaram ou deram-te, sei lá, uma coisa para tomar, né? Porque a paixão mudou. Não, eu quero ir à igreja, eu quero estar com aqueles irmãos, eu quero ouvir mais da palavra de Deus, eu não sei nada, eu preciso, é uma paixão, Deus mexe com a nossa paixão, o Evangelho mexe com a nossa paixão. Nicodemos não compreendeu isso quando lá em João capítulo 3, ele chega ao pé de Jesus de noite para ninguém ver e ele diz, é impossível alguém fazer o que tu fazes se não vier de Deus, ou seja, ele reconheceu, este homem veio de Deus. Mas Jesus disse uma coisa que baralhou-lhe as ideias. E disse, Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por outras palavras, quer ver o reino de Deus e não nascer de novo. Como é que eu, sendo velho, vou entrar no ventre da minha mãe agora? E ele então diz no versículo 5, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós precisamos de ganhar um novo coração. Nós precisamos de ganhar uma nova mentalidade. Não é um trocar de Deus, não, é um trocar de coração. É como com um transplante de coração. Irmãos, o Evangelho não nos ensina a dar frutos. O Evangelho, ele transforma-se nessa árvore que vai produzir esses frutos. Porque ninguém consegue carregar num botão e fazer isto ou fazer aquilo, não.
Ele vai transformar a nossa vida de tal maneira para nós nos apaixonarmos por aquilo que Ele tem paixão, para nós queremos aquilo que Ele tem. Por isso Paulo diz, não contribuas por necessidade, por obrigação. Não é tenho que. A questão é como não contribuir, como não ler a Bíblia, como não desejar conhecer este Deus maravilhoso que me salvou, que me ama de uma forma extravagante. Como não fazer isso? A questão não é tenho que, é como eu não vou fazer isso. A questão não é se a igreja permite a homossexualidade ou casais do mesmo sexo ou isto ou aquilo, não. A questão não é essa. A gente está a pôr a questão no lugar errado. Todos nós, para seguirmos a Jesus, nós temos que abdicar de alguma coisa. Por isso é que Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ninguém segue a Jesus se não renunciar a alguma coisa. Ninguém. Então estamos a pôr os olhos no lugar errado. Estamos a pôr os olhos do foco errado. Estamos a dizer, onde é que me permitem eu viver como eu quero? Irmãos, as igrejas podem te permitir viver como tu queres. Tu podes tudo o que tu quiseres, mas não entramos no reino dos céus. Então não é uma troca de Deus, é uma troca de mentalidade, é uma troca de coração. E essa troca só Deus pode fazer. Por isso é que não basta louvar, é louvar com alegria, é louvar com o coração. Não basta apenas dar, é dar com alegria, é dar com o coração. Não basta apenas vir à igreja, é vir com alegria, é vir com expectativa. Não basta apenas orar, é querer orar. Então a proposta de Jesus é operar esse milagre na tua vida. E que nesta manhã nós possamos, com toda a sinceridade, nos colocar diante de Deus e pedir a Deus, transforma o meu coração. Se nós estamos apaixonados por tanta coisa e estamos a tentar gerir as coisas, né? Há uma brincadeira que se diz, aquele crente, o irmão Raimundo, né? Pé na igreja, pé no mundo. E estamos a tentar gerir ali uma série de coisas para, pronto, o que é possível eu gerir, que é para, eu quero ser abençoado, mas também quero ir para ali. Então andamos aqui tipo numa dança. E alguns até são polícias, pensam que o pastor contratou alguns que é para dizer ao pastor, olha, este não fez isto, este não fez aquilo. Mas eu já lhes disse que eu não sou polícia. Digo ao irmão lá, o pastor não te contratou para isso. Jesus é claro, cá, não entres por aí. Quem se está a enganar és tu. Somos nós. Porque nós lutamos com muita coisa que nos escraviza. Nós lutamos com muita coisa que nos escraviza, literalmente. Nós pensamos que somos livres. Às vezes estamos escravos do pecado. Então não é pastor, tenho que. Não. Nós precisamos de um novo coração. O CCVA não te pode dar esse novo coração. O pastor Mário não te pode dar esse novo coração. Fazer a campanha, não sei das quantas, não te dá esse novo coração. Mas nos humilhamos na presença de Deus. E esse é o convite. Antes de tomarmos a ceia. Porque a ceia simboliza o que Cristo veio à cruz fazer por mim. Não é uma conversa sobre poder. Se és rei, salta daí para fora, né? E salva-te a ti mesmo e os outros e tal. Ele, se quisesse, fazia. Nós vemos um rasgo disso na Bíblia. Quando vieram para prender, quem é Jesus? Ele dá um passo, sou eu. Caíram todos. Caíram ou não caíram? Parecia uma filhinha. Quantas pessoas Jesus ressuscitou? Quantas pessoas Jesus curou? Mas Ele cura, ressuscita quando Ele quer. Ele não tem de mostrar nada a ninguém. O Evangelho é uma conversa sobre poder. Não é sobre não matar. Não, nós somos uma nova natureza. Eu nem sequer quero matar. Porque às vezes somos a favor da vida quando vamos votar contra o aborto, mas estamos a desejar que o fulano tal que nos fez não sei o quê, que morra.
Se ele desaparecer, não faz falta nenhuma cá à terra. Já viu o contrassenso? Nenhum de nós sabe isso. Mas Deus sabe. Mas diga ao irmão lado, mas Deus ama-te. Tu é que não te conheces, mas Deus conhece-te. E Deus ama. Deus conhece o mal que nós somos. Deus conhece as pessoas miseráveis que nós somos. Por isso só há um caminho. É da rendição a Ele. Quando a Bíblia fala de nós nos humilharmos, é nós de Deus muda o meu coração. Deus muda as minhas paixões. O salmista diz lá no Salmo 39, ou 139, versículo 23, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Sonda-me, Senhor. Este é o desafio para esta manhã. O Evangelho não é um bom comportamento. O Evangelho não é aprender sobre leis. O Evangelho não é um conjunto de regras. O Evangelho troca as nossas paixões. O Evangelho troca os nossos corações. Por isso é que as pessoas nunca vão entender. Quem é que vai entender aquela mulher ao pé de Jesus derrama o mais precioso da vida dela, que é um vaso de alabastro? Não dá para explicar. Como explicar? És beato e tal, é preciso ir sempre à missa, é preciso ir sempre à igreja, quando está calor ou quando está frio, também não podes faltar, deves estar com medo que não sejas abençoado por lá de cima. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com a minha paixão. Chamem-lhe religioso, chamem-lhe o que quiserem, mas há coisas que Deus mudou, a nossa paixão. Então tu não explicas aquilo que não é explicável. Um milagre tu não vais explicar, ou acreditas ou não acredita. Não acredita, também não percas tempo. Se Jesus não perde tempo, como é que tu vais perder tempo com isso? Agora há coisas que estão-te a escravizar. E eu quero te encorajar a dobrar os joelhos diante do Senhor e dizer: Senhor, muda as minhas paixões. Muda o meu coração. Não é a partir de agora eu vou me esforçar por... Eu não estou a dizer que não temos que nos esforçar. Sabe que eu não tinha... Durante muito tempo eu lia a Bíblia, mas eu não lia a Bíblia todo. No mínimo uma vez por ano, às vezes várias vezes. E eu não estou a dizer isso para vai dar, nada disso. Eu já era pastor. Sabe o que é que eu pedi a Deus? Senhor, dá-me paixão para ler a Bíblia. Não faz sentido. Se a Bíblia não é para eu dar aos outros. Não é para eu tirar a lição número 57, porque eu tenho que vir cá. A parte das lições nem para vocês são. É para mim. Eu pedi a Deus, dá-me paixão. Se é importante orar, só dá-me paixão por oração. Eu não tenho que. Deus me abençoa mesmo. Ele é o Senhor. Claro que às vezes nós vivemos de uma forma mais medíocre, mas não é por aí, porque não estamos a trocar de Deus só. Uns confiam lá no Deus não sei do quê e a gente confia noutro. Mas a lógica que muitos crentes ou pseudo-crentes que estão na igreja evangélica têm a mesma lógica que muitos que seguem os ídolos. Muitos não amam os ídolos. Eles metem lá as velinhas porque querem que os ídolos os abençoem. E quando não abençoam, não é? Conheci alguém que dizia assim: agora vou-te virar ao contrário e ficas de castigo. Porque não fizeste o que eu pedi. Eu não estou a brincar, isso acontece. Às vezes nós fazemos isso de outra forma. Vamos ficar de pé.